pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso vídeo, ao nosso canal. Eu estou aqui com uma novidade, é o novo Twib Giga da Intelbras. E mais uma vez aqui a gente tem que agradecer a Intelbras porque ela lançou um produto que preenche uma necessidade que a gente já vinha sentindo, especialmente quando você vai trabalhar com automação, tá? Queria falar um pouquinho nesse vídeo a respeito dessa característica nova desse Twib, que é o Giga. Tá aqui, ó, aparece um maisinho depois, a caixa já é bem diferente, ó, a caixa antiga ou do Giga, né, normal. Não existe nenhuma diferença básica com relação à funcionalidade dele. A maior novidade, e a novidade que eu quero destacar nesse vídeo, é com relação à reserva de IP. Uma coisa que você até conseguia fazer com o Giga normal, até com o Fast, mas você precisava fazer a reserva ao mesmo tempo que fazia um redirecionamento de porta, tá? E tinha um limite muito pequeno, de 8 IPs apenas, tá? Agora, com essa nova, com esse Plus, né? Com essa adição que a Intelbras trouxe, basicamente a parte do firmware do Twib, a gente pode reservar todos os IPs de todos os nossos componentes de automação, evitando assim que haja conflito e que haja queda dos componentes da rede. A gente já falou um pouquinho que o Twib Fast, ele consegue conectar até 40, tem até 40 endereços de IP via DHCP disponíveis para conexão no ambiente. E o Twib, tanto esse Plus quanto o nosso anterior, o Twib Giga antecessor, tem um número maior, de 50% a mais de conexões. Então são 60 endereços IPs disponíveis para conexão, tá? Vamos abrir ele aqui, dar uma olhadinha, mas ele é praticamente igual, só muda a caixa, tá? E eu quero, durante esse vídeo, então, estar apresentando essa característica, essa alteração do firmware dele, que é bem legal para nós, para a gente estar utilizando na automação, que é justamente a reserva de IP. É a ênfase maior que eu vou dar, tá? E eu quero também dizer o seguinte, eu tenho algumas automações instaladas que eu já utilizei o Twib Giga, não o Plus, tá? Então a boa notícia é o seguinte, você pode simplesmente pendurar um Twib Giga Plus na rede existente, colocar para funcionar, acessar o aplicativo, ele funciona normalmente como se fosse simplesmente um Twib Giga normal, mas aí o que você pode fazer? Sem ter que reconfigurar tudo, você pode simplesmente trocar o Giga Plus pelo teu cabeado principal. E com isso, como ele passa a gerenciar a rede, o Plus passa a gerenciar a rede, você já vai ter a disponibilidade então desses recursos que eu estou falando. Naturalmente essa caixa aqui é uma caixa para 2, ele é vendido separadamente, como a gente sabe. Vem aqui o manualzinho e vem justamente um cabinho que é para você fazer a conexão do primeiro no roteador. A gente já viu isso em outros vídeos, eu vou estar repassando aqui. O que eu vou fazer antes de tudo então? Eu vou pendurar ele na minha rede existente, tá? Ó, a fonte é exatamente igual, enfim, é tudo tamanho exatamente igual, tudo exatamente igual, não tem diferença nenhuma, tá? Só vem aqui naturalmente o maisinho na frente, que é o que você vai identificar visualmente a diferença entre um e o outro, tá?
Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar ele aqui, vou pendurar na minha rede, daí eu quero mostrar os recursos que estão hoje disponíveis na rede, tá certo? Sem a utilização do firmware dele num primeiro momento. E depois eu quero mostrar esse recurso, que para mim vai ser muito útil. Como eu já falei, na medida em que você consegue reservar os IPs, você evita um problema muito sério, que é você estar perdendo o comando de alguns dispositivos. Porque o que acontece normalmente? Pode haver uma queda de energia e na volta, naturalmente, o roteador disponibiliza o ar no sinal, com o recurso, no caso, DHCP, e cada dispositivo vai procurando um buraquinho para entrar, um espacinho para entrar na rede IP, né? no conjunto de endereços IP disponíveis. E né, nessa hora que pode acontecer um conflito. Primeiro, dois dispositivos, eles podem querer entrar no mesmo número IP. O primeiro entra, o segundo cai. Fica fora da rede, aí dá um trabalho, porque você tem que vir novamente fazer o pareamento, cadastrar novamente o dispositivo na rede. Então é uma coisa bastante desagradável e que para o cliente acaba gerando uma certa insatisfação e uma certa desconfiança com relação ao sistema. Então eu estou aqui com o aplicativo aqui em casa, né, no meu ambiente aqui experimental. Esse primeiro é 1 GB, que está lá no escritório. Eu estou com um Fast aqui no meio do caminho, tá? Aqui é onde você vê os dispositivos que estão pendurados nele. Como eu tenho um hub Zigbee e muitos dispositivos Zigbee pendurados para ele, o número de dispositivos Wi-Fi de automação é bastante reduzido. Eu tenho um ou outro dispositivo Wi-Fi aqui nesse ambiente. Então aqui, ó, ele é identificado justamente pelo ESP. Lembra que a gente fala do ESP8266? Olha lá, ele mantém a sigla no firmware do dispositivo. Então, para exemplificar aqui, ó, eu tenho esses dois, no mínimo, ó, dispositivos ESP, que são dispositivos Wi-Fi que estão pendurados na minha rede Wi-Fi e que fazem o controle da automação, tá? Então vamos ver aqui, ó, só para exemplificar. Se eu vier aqui, ó, nesse dispositivo, o máximo que eu consigo aqui, ó, entrar em informação, eu posso saber qual foi o número de IP ao qual ele ficou associado. 192.168.5.129, tá certo? Mas ele ainda está naquele sistema DHCP, ou seja, é um IP dinâmico. Ó, se eu apertar aqui não acontece nada. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou mostrar que depois que eu tiver com o GigaPlus funcionando, eu vou poder entrar em cada dispositivo e fazer a reserva do IP. Como é que eu faria isso? Né? Como é que eu vinha fazendo para evitar alguns problemas de queda? Eu entrava em configuração e entrava aqui na parte de redirecionamento de portas, olha lá, criar regras. Aí você pode pegar, no caso, um dispositivo, tá certo? Mas aí você vai definir qual o protocolo de comunicação. Normalmente você pode deixar, nesse caso, é bom deixar o TCP e o UDP, tá? Tem muitos dispositivos que é só o UDP, mas na verdade, como não vai haver comunicação externa, por uma questão de precaução e proteção, você pode colocar só o UDP, que é um tipo de comunicação bem incipiente, que usa muito pouca informação, muito poucos bits, tá? Só que você vai ter que dizer uma porta, abrir uma porta dele para o exterior. Você vem aqui, coloca as portas e dá salvar, você consegue fazer a reserva mediante essa exposição do dispositivo à rede externa, tá bom? O que também não é um grande problema, porque
Vai, o cara fala, ah, mas pô, vai entrar um cara lá no meu sistema, tá, o que ele vai fazer? Apagar e acender sua luz. Que graça tem isso para ele? Principalmente se você tiver uma porta UDP aberta, ele não vai conseguir mandar string nenhuma, né? Nenhum tipo de comunicação TCP que seria necessária para ele fazer algum tipo de hackeamento, ele vai ter disponível, tá? Mas isso é tema para um outro vídeo, tá bom? Então é isso aqui, esse era o recurso antigo, você tinha no máximo 8 portas que você poderia estar então redirecionando. Vamos fazer agora então o cadastramento desse camarada, ó, na minha rede, ó. Então é aquele processo normal, ele entra com o verde, você vem em configurações e vai fazer uma adicionar TWIB, continuar, aí ele diz ligue novo TWIB, desligue, aliás, depois de posicionar o núcleo, ligue e aguarde alguns segundos. Tá? Aí às vezes não é tempo suficiente, vamos tentar, vamos ver se ele já acha. Procurando novos TWIBs, aguarde por favor. Então vamos ver se ele já encontra, nosso camarada. Às vezes não encontra, às vezes você tem que voltar, fazer algumas vezes, às vezes resetar, tá certo? Às vezes ele entra na hora que ele quer, é meio assim, mas chega uma hora, ele entra. Que às vezes a gente atropela ele, não dá tempo dele fazer toda a função dele. Ó, agora ele começou a piscar, então provavelmente é agora que ele vai estar... Ó, pronto, tá vendo? Permitir. Na verdade, esses alguns segundos que ele fala, ele deveria falar, espere até começar a piscar, né? Mas esses alguns segundos é muito vago. Mas de qualquer maneira, sendo um pouquinho resiliente, você acaba conseguindo pendurar o cara na tua rede. Tá conectando, né? É o tempo dele, tem que aguardar, não tem jeito. Ele leva um tempinho mesmo. A gente também aguarda pacientemente até que ele faça a conclusão do cadastramento desse TWIB, então, na nossa rede. Lembrando aqui que eu estou misturando, né? Estou fazendo uma rede bem híbrida em termos de TWIB, colocando 2 TWIB juntos, sendo esse aqui ó, parece que está concluindo. Sendo esse aqui um TWIB Plus, eu tenho um Fast ali no meio e eu tenho lá como principal cabeado 1 GB, não 1 GB Plus, como eu já falei. Então, ó, naturalmente ele está no processo agora, ele está cadastrando na nuvem, tá certo? Ó, muda aqui, é pronto. Então ele agora está funcionando. É esse cara aqui, ó, tá até com uma qualidade de sinal boa. Você pode dar um nome para ele, atrelar uma localização, tal. Você pode alterar aqui o status do LED, enfim, isso aí é coisa que a gente já viu nos outros. Ó, continua aqui, ó, a minha lista de dispositivos conectados. Agora tem uma certa distribuição, eu tenho alguns conectados lá no principal e alguns já conectados nele, né? Tá certo? Então eu consigo entrar aqui e ver os dispositivos. E aqui ele fala em qual dos TWIBs ele está conectado, o dispositivo. Ó, vamos fazer aquela coisa, vou entrar na informação, ó, continua igual, tá? Então, mesmo com ele fazendo parte da rede, o fato dele não ser o servidor de DHCP, ou seja, não ser o principal da rede que puxa a internet do roteador do teu provedor de internet, a coisa não muda, você não consegue utilizar os recursos que ele disponibiliza, tá? Então eu vou dar uma paradinha agora,
Eu vou lá no escritório levar ele, trocar, simplesmente trocar pelo outro, ó. Se a gente for olhar aqui nas configurações, ó, olha lá, eu estou lá com a minha senha, eu estou com o meu CID configurado, a minha rede visitante funcionando, tudo certinho, tá? Eu quero mostrar isso aqui quando eu voltar. Então, aguarda um pouquinho, eu vou fazer a troca, vou levar esse para lá para o roteador, trazer o de lá para cá, e aí a gente vai ver o que acontece em termos da utilização do firmware do Giga Plus. Pronto, olha lá. Demorou um pouquinho, demora um pouquinho, tem que ter um pouco de paciência. Às vezes você desliga, liga de novo o roteador principal, algumas vezes espera que ele vai se pareando, ele vai trocando informação entre uma unidade e a outra, até que no final ele restabelece a tua rede mesh e já começa a utilização então do firmware da unidade que está conectada ao roteador. Está lá no escritório, como eu falei, esse aqui já é o Giga que estava lá, no lugar dele está o Giga Plus. E eu quero concluir esse vídeo então mostrando aquele recurso que a gente não tinha, mas que agora, quando eu clico em informação e clico no endereço IP, eu tenho a possibilidade então de configurar dispositivo por dispositivo, se eu quero manter o IP dinâmico ou, no caso que é o meu objetivo, eu obter automaticamente desabilitado, eu mantenho o IP fixo. Na hora que eu salvo, pronto, ele me pergunta, é necessário reiniciar para aplicar as configurações. Você deseja continuar? Sim. O que ele faz agora? Ele reserva esse IP para o componente, ele faz uma associação entre o endereço IP e o MAC number do dispositivo, que é como se fosse uma digital, um endereçamento único de cada dispositivo tem um e somente um único diferenciado, e pronto, daqui para frente, toda vez que o sistema for reinicializado, esse dispositivo que foi atrelado ao IP sempre vai funcionar naquele endereço. Tá bom, gente? É isso que eu queria mostrar. Não sei quantos alcançaram a extensão, né, desse recurso, mas para nós que trabalhamos com automação, ele é muito importante, porque ele evita conflitos de IP e, com isso, interrupção de serviços. Tá? Isso pode acontecer entre componentes de automação e pode acontecer também entre componentes de automação e aparelhos celulares ou qualquer dispositivo que se conecte na sua rede Wi-Fi. Tá bom? Então, se você gostou, dá o polegar para cima. Se você não está inscrito ainda, se inscreve aí no canal. Clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Tudo de bom!